Se você entender esse gráfico que eu vou fazer agora pra ti, tu vai entender o porquê a maioria das pessoas nunca tem resultado em absolutamente nada, e isso pode ser, cara, desde a academia até um negócio, até um relacionamento, qualquer coisa na sua vida, você provavelmente não vai ter nenhum resultado se você não entender isso aqui. E provavelmente, como eu falo aqui nesse canal muito sobre ganhar dinheiro online, sobre negócios, sobre oportunidades, você provavelmente deve estar em algum desses estágios aqui em que você está totalmente paralisado, que você estabilizou ali e você acha que você não consegue romper essa barreira para pelo menos conseguir o seu primeiro real com a internet, seus primeiros R$ 200, seus primeiros R$ 1.000, seus primeiros R$ 10.000, quem sabe futuramente. Então fica até o final desse vídeo aqui comigo, que eu tenho certeza que vai te agregar demais. Então vamos lá, rapaziada, o que acontece com a maioria das pessoas, né? A gente tem um gráfico aqui, e o que acontece com as pessoas é que normalmente elas estão nessa linha aqui. Ou seja, elas começam alguma coisa e aí, cara, seja dropshipping, seja criar conteúdo online, seja, cara, abrir um Instagram, abrir uma loja de roupas, qualquer coisa que elas fazem, qualquer pessoa, cara, tirando o herdeiro, né, que já começa com muito dinheiro, mas qualquer pessoa que realmente começa do zero, e não, cara, não venham com exceção a regra, não, Lucas, mas aquela pessoa tem mais vantagem que eu, porque ela tem mais dinheiro, ela tem um pai, aí isso, um pai herdeiro, e aí ela tem uma empresa da família. Cara, não liga pra isso, você não é exceção, você provavelmente deve ser a regra. Então vamos padronizar todo mundo aqui, que normalmente é o que acontece, né? Normalmente as pessoas começam algum negócio online e elas têm essa curva, essa linearidade, não sei nem se existe essa palavra. Cara, elas começam assim, ou seja, às vezes elas podem até ter, por exemplo, um pico de vendas no início, mas, cara, no início é literalmente você resolvendo o BO. O próprio Elon Musk fala que, cara, você começar um negócio é simplesmente você comer vidro olhando pro abismo. Ou seja, você só tá praticamente recebendo o BO toda hora e a parte boa, digamos assim, que é o dinheiro que você recebe, você ainda não viu ele, né? Então, qual é o ideal aqui e qual a regra, essa lei que eu coloquei no título, da lei do resultado mínimo, que você tem que usar em qualquer negócio que você começar? É você começar a ver esses micro resultados. Ah, não, mas eu vou tirar esse resultado da minha cabeça? Não, você vai, cara, em vez de a sua linha ser literalmente isso aqui, e cara, você só depois, cara, simplesmente desistir porque você falou, cara, eu não consigo subir, eu não consigo descer, mano, e aí você desiste, e aí você fica triste, e aí você fica triste, e aí você fala, caramba, nenhum negócio dá certo comigo, o que que tá acontecendo, é isso mesmo? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa linha aqui e você vai, não, cara, você vai alguma forma você vai colocar um volume tão grande de esforço, de trabalho no início, para que você possa ver o primeiro resultado. Lucas, o que é esse primeiro resultado? Para mim, foi duas coisas. Eu vou te dar dois exemplos da minha vida que isso aconteceu, que, cara, vai te exemplificar e vai te ilustrar muito melhor isso. A primeira foi em mais ou menos novembro de 2023, que eu estava participando, eu comecei a participar de concurso de corte, né? Em mais ou menos em outubro eu comecei. Aí, em outubro eu comecei e tirei em nono lugar. E, assim, falando, dando um breve contexto, eu tinha uma página desde 2021. Uma página onde eu postava cortes de podcast, cortes motivacionais, etc. E de 2021 até 2023, eu estava nesse limbo que a gente está falando aqui. Essa linha que você parece que não evolui, que você parece que não faz nada, que você parece, cara, tá simplesmente comendo vidro olhando para o abismo. Eu estava aqui, eu tinha a minha página lá, que era a Lugar de Magnata, e agora tá até com o nome de Time. A Lugar de Magnata, ela estava aqui mais ou menos de 2021 a 2023. E aí, cara, eu via me desmotivando, porque eu não conseguia nenhuma forma de monetizar isso. Porque eu falei, cara, não conseguia criar uma comunidade, não conseguia, cara, simplesmente monetizar com a própria monetização das plataformas, não conseguia vender a página. Então, cara, eu fiquei aí meio que nesse período. Só que como nada, como Deus não faz nada, cara, Deus tem tudo um propósito para cada coisa. Eu nem sabia na época, mas eu queria aprender uma habilidade, que era a habilidade de viralizar vídeos, a habilidade de crescer perfis. E eu falei, cara, como será como monetizo, cara? Eu tenho uma habilidade aqui. As pessoas me falam que, pô, tu consegue pegar um vídeo, editar e meio que praticamente viralizar ele, dependendo do nicho, dependendo do canal. E aí o que aconteceu? Em outubro, mais ou menos, de 2023, eu participando desse meu concurso de corte. No primeiro mês eu fiquei em nono lugar, que foi o mês de outubro, e no mês de novembro, o que aconteceu? Lá pro dia mais ou menos 23, 24 de novembro, e eu, cara, postando lá todo dia, 3, 5, 7 vídeos por dia, mano. Eu, cara, vamos pra cima, e é isso, vai. E, cara, chegou mais ou menos no dia 23, 24 de novembro, eu simplesmente bati um vídeo de 7 milhões de views. Hoje a galera, mano, tá pegando muito mais, entendeu? Porque hoje já tem gente que pega, sei lá, 20, 30 milhões em um vídeo. Ou seja, assim, deu
uma subida de nível no mercado, obviamente com todo o mercado acontece isso, mas esses 7 milhões, obviamente já tinha uma base boa de visualização, mas esse vídeo de 7 milhões, ele me possibilitou a ganhar o meu primeiro dinheiro na internet, que foi entre R$ 2.500 e 3K. Se eu não me engano, a primeira ação foi 2.500, aí eu tinha vendido alguma coisa que eu tinha, então naquele mês, acho que foi um notebook, se eu não me engano, e ganhei 3K nesse mês. Foi o primeiro mês, foi a primeira grana que eu fiz na internet lá em novembro de 2023. Esse aqui foi o meu resultado mínimo. Ou seja, se a gente for fazer de novo aqui o gráfico com o resultado que eu ilustrei para vocês aqui, o que aconteceu aqui? Entre 2000 e, vamos colocar aqui, 2021 e 2023, cara, simplesmente o meu gráfico, ele tava assim. Eu até via, eu falava, caramba, eu peguei aqui 200 mil views em um vídeo, pô, que bacana, 300 mil views em um vídeo. Só que não era o suficiente, entendeu? Então, você precisa desse resultado mínimo que eu digo aqui, esse resultado inicial, para te dar aquele boom. Tanto que em novembro de 2023, vamos colocar aqui, 33 não, novembro de 2023, eu tive meio que esse boom, e aí isso me consolidou e assim me deu, digamos assim, mais motivação. É complicado usar essa palavra, né, porque a gente pode estar dependendo da motivação, mas cara, isso me deu uma motivação muito grande de eu dizer, cara, isso aqui é possível. Isso aqui não, uma coisa é você ver, uma coisa é eu falar para você, eu já ganhei R$ 10.000 por mês, já ganhei R$ 11.000 por mês, eu presto serviços, eu já vou para São Paulo, tô com uma viagem agora programada que eu vou mostrar tudo nesse canal, podem ficar tranquilos, cara, vai ser muito bacana, sei que vai ajudar muito todo mundo aqui. Uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é você chegar, aplicar isso que eu falo aqui e simplesmente ganhar seus primeiros 500, 1.000, R$ 2.000 com a internet. Ou seja, isso são duas coisas totalmente diferentes. Quando você começa a ver o seu primeiro resultado mínimo, e seja cara, qual for o seu resultado que for. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma loja de dropshipping e você tá, cara, naquele limbo e tal. Só que, por exemplo, você vende um dia e aquilo te dá uma motivação a mais. Só que o que você não pode fazer é deixar isso cair. Porque aí você fala, não, pô, ganhei uma venda aqui, mas, pô, aí depois no outro dia não vendi nada. Não, cara, é tipo assim, você tá aqui, você conseguiu uma venda, beleza, mano, então continua essa pegada aqui. Mesmo que não venda mais, você vai ficar, cara, beleza, mas isso funciona, isso funciona. Se eu vendi para um, eu consigo vender para vários. Então você começa a moldar a sua mentalidade com esse resultado mínimo para dizer, caramba, isso funciona, isso dá certo. Então isso começa a te dar um motivo para a ação, a sua motivação, para que você continue disciplinado ali durante um longo período de tempo até alcançar maiores resultados que isso. Esse, graças a Deus, foi o meu primeiro, depois veio muito mais e maior do que esse valor aqui. Então eu sou muito grato a isso, eu sou muito grato também por entender e por ter esses motivos na minha vida. Outro exemplo, né, que eu falei que ia mostrar para vocês, dois exemplos, né, foi, cara, quando simplesmente eu fechei um projeto com um cara, eu já tinha feito o projeto e a gente estava negociando o valor. E eu tinha jogado um valor bem mais alto, mas a gente tinha negociado simplesmente 5K em um mês e 5K no segundo mês. O que aconteceu? Eu recebi esse dinheiro. Cara, eu não tinha botado fé, mano. E quando a gente fechou, eu falei, cara, tá bom, vamos fechar aqui, a gente já negociou bastante, vamos fechar. Eu passo 5 mil agora e 5 mil no próximo mês. Pode ser? Eu falei, cara, beleza. O projeto obviamente varia isso, né? 10 mil mais ou menos eu já tinha feito, né? Mas ele ia pagar em 2 meses. E, cara, quando eu vi o primeiro e o segundo Pix, eu falei, caramba, mano, isso funciona, mano. Tipo assim, eu já tinha essas consolidações aqui, mas isso aqui me ajudou a me consolidar mais ainda, a crença de mim mesmo, de dizer, cara, isso é possível, isso, eu tô só no começo, vamos pra cima, vamos trabalhar mais, que isso aqui, pra isso aqui virar mais rotineiro ainda. Então, é mais ou menos isso a proposta que eu queria falar pra vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo. Busquem esse resultado mínimo pra vocês e lembrem-se que o resultado mínimo pra você não é o mesmo pra mim, não é o mesmo pra outra pessoa. É o que você conseguir ter uma, digamos, uma percepção ali que você tá evoluindo. E quando você tem essa percepção, cara, você não vai parar. E aí eu tenho certeza que você vai voltar nesse vídeo aqui, vai me agradecer, vai dizer, caramba, Lucas, eu entendi essa lei do resultado mínimo, eu comecei a ter ele, comecei a entender esses micro resultados até que tu fala, e esses resultados, obviamente, abrangentes no início, que nos ajudam ainda mais a continuar. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Se você gostou, obviamente, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui, que eu sempre gosto de ler o comentário de vocês. A galera tá dando um feedback muito bacana por esse canal e eu fico muito feliz. Tamo junto, esse é o começo.